Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Escola da Diplomacia Periférica. Vai chegando, vai chegando. Ó, você já viu aqui, né? Hoje, última prova de francês e espanhol, é uma prova conjugada da segunda fase do concurso de admissão à carreira de diplomata. Me diz uma coisa, você já foi para a segunda fase? Não? Não? Ó, já foi? Quem já foi para a segunda fase vai se lembrar bem, sobretudo nos últimos anos, o quanto é cansativo essa prova. A segunda fase nos últimos anos começa numa sexta-feira pela manhã. Minto, começa antes. Começa num final de semana, no sábado. Então você tem prova no sábado, depois você tem uma outra prova no domingo. Prova de português e prova de inglês. Depois, no final de semana seguinte, você tem a prova aí sim, na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã, no sábado à tarde, no domingo de manhã. E aí, domingo à tarde, se você sobreviver, você vai fazer a prova de espanhol e de francês, que é uma prova só, vale 100 pontos. César, esse vídeo é sobre conteúdo, como é que eu vou fazer a gestão da informação do espanhol e do francês. Primeira dica, anota aí. Anota porque vai fazer diferença. Lembra que eu comentei lá no treinamento de inglês? Se você voltar aí, dá uma olhada no vídeo 23 dessa playlist, do Zero Aprovação. O vídeo 23 falava sobre conteúdo da prova de inglês, segunda fase. Você vai se lembrar que eu foquei aquele vídeo na questão da propriedade da linguagem. Eu falei quase o vídeo inteiro sobre a questão de você estudar por meio de dicionário e também complementar por meio de textos em inglês com temas variáveis. Você lembra desse vídeo? Ele vai ser importante para a gente conversar hoje, porque naturalmente você poderia dizer, poxa, se é língua estrangeira, o César vai tentar trazer um conteúdo ou pelo menos uma técnica semelhante. Nananina. Não dá, gente. Não dá. É outra prova, é outro rolê, é outra língua, inclusive, sabe? César, então estudar para francês e espanhol, outra banca. Esse é o ponto. Outra banca examinadora. Na prova de francês e espanhol, você tem 4 exercícios. 2 exercícios de francês, 2 exercícios de espanhol. O exercício de francês, os dois juntos, vai valer 50 pontos. 25 cada um. E os exercícios de espanhol também, 25 cada um. Até aí forma, se você der uma olhada no edital, vai ser um pouco por aí mesmo. Agora, como é que a avaliação da banca vai impactar a sua nota? Ela vai olhar, por exemplo, você vai ter um exercício de resumo para francês, um exercício de resumo para espanhol. Você vai ter uma versão para francês, uma versão para espanhol. Até aí tranquilo, né? É mais ou menos isso que você vai fazer, tanto para uma matéria quanto para outra. Os critérios de correção são muito parecidos em relação tanto à prova de francês e à prova de espanhol. Então, por exemplo, no caso do resumo, o que você vai ter como avaliação? Você vai ter a sua capacidade de síntese, né? Porque afinal de contas é um resumo. E olha só, você vai ter propriedade da linguagem e correção gramatical no resumo. No caso da versão, sim, eles vão te dar um texto em espanhol para você passar, ou melhor, eles vão te dar um texto em português para você passar para o espanhol. Vão te dar um outro texto em português para você fazer a versão para o francês. Aí tem um pulinho do gato, hein? Eu tô aqui olhando no edital, a gente vai ter na versão 2 critérios de correção: fidelidade ao estilo original do texto. A gente precisa conversar sobre estilo, hein? Porque isso é critério de correção da banca. Você precisa ser fiel ao estilo original do texto. E o segundo critério, olha só a novidade: propriedade da linguagem e correção gramatical. Entendeu, gente? Propriedade da linguagem tá lá no vídeo 23 e tá agora no vídeo 29 para espanhol e francês. Ah, César, então, se eu focar em propriedade da linguagem e correção gramatical, quando eu for estudar língua estrangeira, você está querendo dizer que eu vou ganhar tempo.
Você vai ganhar tempo, é verdade. E também vai ganhar em eficiência. Agora, você vai lembrar que a propriedade da linguagem em francês é completamente diferente da propriedade da linguagem em espanhol e completamente diferente da propriedade da linguagem em inglês. Tudo bem? São línguas diferentes, como também isso vale para a língua portuguesa. Há estruturas gramaticais em francês que você não vai conseguir paralelo na língua inglesa nem na língua portuguesa. É por isso que na prova eles pedem a versão e não a tradução. A versão em espanhol, a versão no francês, é você passar da sua língua materna, ou seja, da língua portuguesa, e a língua de chegada é a língua estrangeira. Ou seja, você vai pegar da língua portuguesa, passar para o espanhol, pegar da língua portuguesa e passar para o francês. E aí, gente, é vocabulário e estrutura gramatical. É isso que vai lhe garantir uma propriedade da linguagem bacana. Pô, César, então para estudar francês, eu vou precisar conhecer a língua francesa. Parece óbvio, mas não é simples. É óbvio, naturalmente, você tem que saber francês. Agora, como é que eu faço para fazer a gestão desse conteúdo? Eu trouxe aqui para vocês. Eu vou me concentrar no exemplo do francês e aí vai valer pro espanhol, tá? É só para você não precisar, não se confundir com o material que eu vou trazer aqui. Primeira coisa, dictionary. Ou dictionary, dicionário, né, no caso do francês. Por que o dicionário é importante? Justamente pelo mesmo exercício que a gente fez na prova no conteúdo de inglês. Nós vamos trabalhar eventualmente com textos diversificados e nós vamos marcar as palavras no dicionário, porque esse vai ser o material de revisão para a propriedade da linguagem, tá bom? Coraçãozinho para dicionário, beleza? Vou fazer um coraçãozinho aqui para você nunca mais esquecer. É assim que faz coração, né? Então, dicionário em francês. Para complementar o dicionário, eu trouxe aqui um mise à niveau près do francês. Quando você estuda para entrar numa universidade francesa, volta e meia você faz uma prova de francês. Ah, César, mas eu não vou estudar para prova, para passar num vestibular na França. Não é exatamente um vestibular, mas você precisa apresentar uma série de habilidades e competências em língua francesa. Esse material aqui, especificamente, começa do zero. É um manualzão mesmo para quem está interessado aí em desenvolver as competências do francês. Você vai encontrar esse tipo de material na internet, como também em livrarias especializadas na língua francesa. Talvez na sua cidade, se não tiver, você pode digitar aí na internet e vai encontrar. Por que ele é bom? Porque ele é um manual. Ele é um manual que vai fazer você economizar recursos nesse primeiro momento da preparação. Ele vai te trazer textos e exercícios para você desenvolver a sua capacidade de escrever em francês. Escrever em francês não é trocar palavras. Ah, eu sei essa palavra em português, agora eu peguei o dicionário, sei a palavra em francês, então eu posso usar e começar a escrever em francês. Não, as estruturas linguísticas das línguas implicam a propriedade da linguagem. Então você vai precisar pensar em francês, pensar em espanhol, pensar em inglês, pensar em português. Entende? São linguagens diferentes. Daí o meu convite, como eu fiz lá no inglês, dicionário monolíngue, francês-francês, para você entrar na língua francesa. E aqui um manual de textos variáveis para você desenvolver as suas competências em escrever em francês. Combinado? Essas técnicas vão valer para o espanhol. Como eu disse lá em inglês também, vale aqui a dica, você vai conseguir andar bem se você fizer esse casamento aqui, dicionário e le texte. E aí, esse desenvolvimento dos exercícios em francês e do dicionário, você vai conseguir avançar aqui entre nós, até a página 2. De novo, em algum momento, e eu sugiro que esse momento seja o momento da abertura do edital, você vai precisar aportar recursos financeiros para contratar um professor especializado na banca examinadora do francês e especializado na banca examinadora
do espanhol. Combinado? Queridos, esse vídeo 29, ele encerra, olha só, eu tô bem feliz, hein? Pensa uma pessoa feliz porque a gente conseguiu fazer um bloco bacana. Esse vídeo de hoje está encerrando o conteúdo das disciplinas que caem tradicionalmente no concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora, você quer saber o que vem do vídeo 30 até o vídeo 90? Gente, o creme de la creme desse concurso, os temas, o que cai na prova. Nós vamos discutir política externa brasileira, nós vamos discutir as posições oficiais do Brasil, nós vamos acompanhar a agenda do ministro das Relações Exteriores. Massa, né? Então, até domingo que vem, te vejo com o primeiro tema da agenda da política externa brasileira. Grande abraço e até o próximo vídeo.